falar hoje a segunda etapa do projeto que vocês vão precisar elaborar para submeter ao processo seletivo do mestrado profissional. E aí, aquilo que eu estava tentando falar antes de iniciar a gravação, é que vocês precisam pensar em quais são os elementos metodológicos que precisam constar nesse projeto. Pode haver uma discordância ou outra entre tipo de estudo e a técnica adequada de coleta ou a técnica adequada de análise de dados. O projeto de vocês não estará terminado agora, nesse momento em que vocês o submeterão ao processo seletivo, de forma nenhuma. Por vezes, a gente chega próximo à submissão do CEP e, às vezes, até após a submissão do CEP, e a gente faz alterações no projeto que a gente precisa reportar ao CEP. Então, mais do que a preocupação com um projeto robusto para entregar nesse momento, eu acho que esse é o momento de vocês pensarem que precisam entregar um projeto que possua os elementos necessários de um projeto de pesquisa de mestrado. Então, são esses elementos que a gente vai discutir de forma mais ou menos breve aqui com vocês hoje. Eu espero que a gente possa fazer uma discussão, um diálogo. Vocês já devem ter, ao longo dessas últimas 3 semanas, pensado em alguma coisa que vocês queiram fazer. Então, vocês podem depois perguntar, tirar dúvidas comigo e com a Thalita sobre o projeto que vocês pensam desenvolver, tá? E aí é isso que a gente vai fazendo, um diálogo, uma conversa sobre esses elementos do método, tá? A nossa equipe de professores que vem trabalhando nessa oficina é a Ana Paula, que ela, como a gente já falou, tá de licença maternidade, mas esteve conosco nesse processo, a Paula, eu e a Thalita, tá? Então, assim, o que que é metodologia, Silvinha? Como é que a gente começa a entender o que é essa metodologia? E aí, eu vou perguntar para vocês quem aqui já pegou um caderno de receitas da mãe, da avó, da tia, da prima, da irmã, para fazer um bolo, né? Quando você foi fazer esse bolo, você pegou esse caderno de receitas, olhou para essa receita e foi fazendo as coisas exatamente como propunha esse caderno de receitas. Então, veja, você tinha um método para chegar até aquele bolo, tá? Então, quando a gente vai fazer uma pesquisa e a gente tem um objetivo de pesquisa a alcançar para resolver um problema da prática que a gente entende necessário, de solução, que carece de uma solução, a gente pensa nesse problema da nossa prática, a gente pensa no objetivo que a gente quer alcançar com o nosso estudo, e aí a gente precisa chegar nesse objetivo. Para eu chegar nesse objetivo, eu preciso traçar um caminho, eu preciso traçar uma receita, eu preciso traçar um método. Como nós vamos alcançar esse objetivo? Então, essa metodologia, ela é a explicação minuciosa, detalhada, rigorosa e exata de toda ação desenvolvida no método ou no caminho do trabalho de pesquisa. E aqui eu chamo a atenção dessa questão porque, vejam, se eu pego uma receita de bolo e lá eu tenho os elementos dessa receita, mas eu não tenho as quantidades, a chance dessa receita dar errada, ela é muito maior, tá? Se eu tenho nessa receita as quantidades, porém não tenho os elementos, eu também não consigo fazer. E é exatamente por isso que essa receita, que esse método precisa ser minucioso, detalhado. Algo que a gente sempre diz é que o método precisa ter capacidade de reprodutibilidade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma aluna minha está validando um diagnóstico. A nossa Bíblia é a tese da Talita. A tese da já
fui e voltei no método da Thalita 1 milhão de vezes para tentar entender como a Thalita fez, para aprender como a Thalita fez, para auxiliar a minha aluna, e ela também fez isso, em como fazer essa validação. Então, os trabalhos que a gente desenvolve, eles não apenas servem para que a gente alcance o nosso objetivo, mas eles servem também para subsidiar o método de outras pesquisas. E isso traz para a gente, na enfermagem, uma capacidade de reprodutibilidade de produção de conhecimento. E isso é muito bom para a gente enquanto ciência, né? Para que a gente evolua enquanto ciência. Então, a metodologia, ela vai dizer como que a pesquisa vai ser procedida, como se procederá a pesquisa, o que vai acontecer na pesquisa, quais são os caminhos para se chegar aos objetivos propostos, tá? Qual é o tipo de pesquisa que eu vou fazer? É uma pesquisa de campo? É uma pesquisa bibliográfica? Vai envolver paciente? Vai envolver somente profissional de saúde? Como eu vou coletar esse dado? Como eu vou analisar? É isso que vocês precisam pensar e precisam colocar aqui no projeto de vocês, que será submetido ao processo seletivo do mestrado. Então, de novo, eu lembro para vocês que o método, ele é um mapa, ele é um caminho, ele é o que diz como vai ser feito. Imaginem vocês que antigamente a gente não tinha o Google Maps da vida, a gente pegava um novo caminho e ia perguntando para as pessoas como chegava lá. Hoje a gente coloca ali, aquilo dá o endereço e a gente vai seguindo. Esse método, ele precisa ter essa capacidade de orientação para orientar a vocês próprios e a quem estiver lendo, para que a gente saiba exatamente o passo a passo do caminho que vocês estão seguindo. Às vezes, um determinado método, um determinado projeto, tem várias etapas. Tem uma etapa quantitativa, tem uma etapa qualitativa, tem uma etapa de revisão, de escopo ou integrativa. Cada uma dessas etapas precisam estar descritas para que a gente compreenda como que você chegou ao resultado final. Então, gravem esse slide, é óbvio que vocês vão ter acesso a essa aula depois, mas esses são os elementos metodológicos que vocês precisam descrever no projeto de vocês. E esses são elementos que tanto vocês precisam descrever nesse projeto que vocês vão submeter ao mestrado profissional, como em qualquer outro projeto de pesquisa que vocês venham a executar a posteriori. Então, esses são elementos chaves do projeto de pesquisa, que são o tipo de estudo. Primeira coisa, você precisa dizer qual é o estudo que você vai desenvolver, qual é o tipo de pesquisa que você vai desenvolver, qual é o cenário desse estudo, né? Onde ele vai ser feito, com quem ele vai ser feito, que é a população do estudo, como ele vai ser feito, qual é a técnica que você vai utilizar para coletar os dados, tá? Como depois você vai analisar estes dados. E, por fim, os aspectos éticos aos quais este estudo estará submetido. Né? A gente sabe que qualquer pesquisa com seres humanos precisa ser submetida ao CEP, Comitê de Ética em Pesquisa. Então, a gente vai falar hoje, brevemente, sobre cada um desses aspectos para auxiliá-los na elaboração dessa etapa, né, desse capítulo do projeto de vocês. Então, o primeiro é o tipo de estudo, são os tipos de estudo. E aí, normalmente, quando a gente vai falar de um tipo de estudo, a gente começa falando sobre a abordagem que ele atende, se é uma abordagem quantitativa ou se é uma abordagem qualitativa. E essas abordagens, elas saem de algum lugar, né? Elas respondem a um paradigma. Elas respondem a um paradigma ou positivista ou naturalista. A gente vai falar um pouco mais deles lá na frente. Mas antes disso, é importante a gente pensar o que é
paradigma, né? Paradigma é um padrão a ser seguido, tá? Pode ser na ciência ou fora dela. Eu vou dar um exemplo para vocês. O padrão de beleza da década de 90 das modelos eram mulheres altas, extremamente magras, longilíneas, né? E na grande maioria das vezes de pele branca. Era assim que a grande maioria das marcas comercializavam os seus produtos, com esse padrão de beleza. Graças a Deus, com o tempo, esse paradigma de beleza ele vem sendo quebrado e hoje a gente vê nas propagandas pessoas mais baixas, mais altas, é, de cor preta, de cor branca, magra, gorda, das mais variadas maneiras. Então, isso foi um paradigma que foi quebrado, um padrão que foi quebrado. Era um padrão que nós tínhamos de beleza que foi quebrado, graças a Deus. E aí nós conseguimos romper com esse paradigma. Mas isso é para que vocês entendam que paradigma é um padrão. E no caso da ciência, ele é um conjunto de crenças, valores, técnicas e teorias partilhadas. E ele vai ser influenciado por fatores culturais, políticos, econômicos e sociais. Então, paradigmas são, acima de tudo, as visões de mundo que a gente tem. Dando um exemplo para vocês, eu, por exemplo, me encontro muito num paradigma positivista. As minhas pesquisas são pesquisas voltadas, são pesquisas enquadradas, por assim dizer, num paradigma positivista, porque são muito numéricas, porque eu tenho uma dificuldade grande de abstração, eu trabalho com objetividade, com pragmatismo, com números. Então, as minhas pesquisas, em geral, elas possuem uma abordagem quantitativa e são oriundas, portanto, de um paradigma positivista. Esse paradigma positivista, ele é o paradigma dominante. É claro, tá, gente, que existem variações desse paradigma positivista e naturalista, mas hoje, para a nossa aula, apenas para que a gente compreenda essa abordagem quantitativa e qualitativa, nós vamos nos ater tão somente a esses dois modelos, por assim dizer, tá? Então, os pressupostos desse positivismo, eles são de uma realidade muito objetiva, independente da observação humana. Então, quando eu pego uma caixa de óculos, eu olho para essa caixa de óculos, eu digo ela é azul e ela é uma caixa de óculos, tá? De forma prática, objetiva, e é isso. No paradigma positivista, esses fenômenos eles são observáveis e mensuráveis e eles constituem um conhecimento válido, tá? Eles não são aleatórios nem acidentais, mas possuem relação de causalidade, buscam-se associações. Então, é muito comum nas pesquisas com abordagem quantitativa, que se enquadram dentro de um paradigma positivista, que nós busquemos causas e efeito. Que nós busquemos, por exemplo, validar um diagnóstico de enfermagem e assegurar que aquelas características definidoras de fato ocorrem quando eu tenho aquele diagnóstico, que aquelas características definidoras de fato indicam aquele diagnóstico de enfermagem. Então, vejam, é algo objetivo, preciso, que busca uma relação de causa e efeito, tá? É algo que tenta minimizar a subjetividade. Né? Hoje, nós trabalhamos muito nas pesquisas de validação de diagnóstico, por exemplo, tentando diminuir a subjetividade daquele avaliador que o vê, tentando torná-lo mais preciso a partir desses indicadores, né, a partir dessas características definidoras. Então, assim, isso é só um exemplo para vocês de uma pesquisa que busca
objetivar realidades, que busca associações de causa e efeito, que trabalha com números, tá? Então, esse positivismo vai estar de mão dadas com essa abordagem quantitativa. Então, a primeira coisa que vocês precisam dizer no estudo de vocês, quando vocês forem lá em tipo de estudo, é qual é a abordagem do estudo que vocês pretendem desenvolver. Estudo de abordagem quantitativa, estudo de abordagem qualitativa. Essa é a primeira coisa, é a primeira informação que vocês precisam nos oferecer ao escrever o projeto de vocês. Então, os estudos quantitativos, eles trabalham com números, eles são mensuráveis, com procedimentos estatísticos, tá? Tentando utilizar os números para comprovar as nossas hipóteses, para comprovar as nossas relações de causalidade, a partir de algo numérico, de algo inquestionável, né? O número, ele é inquestionável, a não ser quando cantado na música de Caetano Veloso, mas fora isso, a matemática ela é direta e objetiva, tá? Bom, aí a gente vai falar de alguns tipos de estudos que a gente desenvolve numa abordagem quantitativa. Então, a primeira coisa que você vai falar para mim é qual é a abordagem do seu estudo, quantitativa ou qualitativa, e qual é o tipo do estudo que você vai desenvolver. Se você vai desenvolver um ensaio clínico randomizado, se você vai desenvolver um quase experimento, se você vai desenvolver um estudo correlacional retrospectivo ou prospectivo, se você vai desenvolver um estudo descritivo. Todos esses estudos estão dentro da abordagem quantitativa. São tipos de estudo. E aí a gente vai falar brevemente de cada um deles, porque não daria aqui numa aula de 2 horas, né, para a gente ainda discutir, para a gente se aprofundar. A gente vai aprofundar no mestrado, tá? Então, a gente vai falar rapidamente sobre eles. Esses dois primeiros estudos, tipos de estudo, eles são caracterizados por termos uma intervenção, tá? Por termos a aplicação de uma intervenção, o teste de uma intervenção. Então, nós fazemos algo no paciente ou em quem quer que seja participante do nosso estudo, tá? A gente faz uma intervenção, a gente testa uma vacina, a gente testa uma intervenção de enfermagem que a gente proponha para aquela situação, a gente testa uma intervenção, tá? Os outros estudos, a gente não vai ter, esses estudos em cinza, a gente não vai ter uma intervenção manipulada pelo pesquisador, tá? A gente vai avaliar, por exemplo, relações de causa e efeito. Por exemplo, aquele paciente que fuma ao longo do tempo e a gente vai observar se no final ele desenvolve ou não o câncer de pulmão. Estou dando um exemplo simples. Então, assim, a gente vai observar, eles são observacionais, eles não possuem uma intervenção. A gente vai falar um pouquinho mais de cada um deles, tá? Os estudos experimentais, os ensaios clínicos randomizados, eu não sei se vocês lembram, mas quando a Paula apresentou uma pirâmide de evidências na primeira aula referente ao projeto, o ensaio clínico randomizado, ele era aquele que tinha um dos maiores níveis de evidência, tá? Um dos maiores níveis de evidência. Ele só perde para as meta-análises, né? Que são revisões sistemáticas de vários ensaios clínicos. Então, a gente tem ali um ensaio clínico, tem um poder, mas vários ensaios clínicos têm um poder muito maior, né? Então, se a gente tem, por exemplo, agora que a gente tem falado muito, a gente tem vivenciado, enquanto sociedade, dia a dia, um ensaio clínico randomizado no nosso dia a dia, que são os ensaios das vacinas. Então, nós tivemos os estudos da vacina, e aí eu vou dar um exemplo
qualquer, tá? Da AstraZeneca, por exemplo, mas toda vacina é válida, obviamente. Eu estou dando somente um exemplo de que ela foi testada em São Paulo, ela foi testada no Rio, ela foi testada na Inglaterra. Então, vários ensaios clínicos foram desenvolvidos para tentar avaliar o resultado dessa vacina, tá? Então, o estudo que tem o maior poder de evidência seria um estudo que viesse a avaliar todos esses ensaios clínicos, tá? Seria uma meta-análise. Depois desse, a gente vem para o estudo experimental, que são os ensaios clínicos randomizados. Então, assim, que estudo é esse? Nesse estudo, nós temos a manipulação de algum tipo de intervenção. No caso da vacina, por exemplo, a intervenção é a própria vacina, né? O pesquisador faz alguma coisa a alguns sujeitos. Manipula-se a variável independente para observar a ocorrência da variável dependente, do desfecho, tá? Nós temos o controle. Nós temos o grupo controle que não recebe a intervenção. Eu, por exemplo, eu participei do estudo da AstraZeneca como voluntária. Então, eu fui lá, tomei a vacina desde julho, e aí eu não sabia se eu havia tomado a vacina ou se eu havia tomado o placebo. Eu só fiquei sabendo em fevereiro desse ano, quando começou a vacinação da população, e aí o cegamento, ou seja, o nosso desconhecimento quanto à intervenção que efetivamente havíamos recebido, esse cegamento caiu, e aí eu soube que, por sorte, eu tinha tomado a vacina, tá? Se eu não tivesse tomado, eu tomaria naquele dia, tá? Então, vejam, e como que foi escolhido quem tomava vacina e quem não tomava vacina? Foi escolhido de forma aleatória, é o que a gente chama de randomização, que é a distribuição aleatória dos participantes. Eles possuem chances iguais de participar do grupo controle ou do grupo intervenção, ou seja, do grupo vacina ou do grupo placebo, tá? E o que era o placebo? No caso da vacina da AstraZeneca, a primeira dose, o placebo, era aquela vacina ACWY, de meningite. Então, um grupo tomou a primeira dose de vacina, o outro grupo tomou a CWY. E na segunda dose, o placebo era soro fisiológico. Então você levou uma agulhada para ganhar soro fisiológico, mas faz parte porque você está ajudando a ciência. Mas a chance de você receber um ou outro era a mesma. Então eu cheguei lá de forma aleatória e como é uma pesquisa muito grande, com muito dinheiro envolvida, você tem um sistema de computador que faz o sorteio de quem vai receber a vacina e quem vai receber o placebo. Mas isso é para vocês entenderem o que é a randomização. A randomização é tão somente a distribuição aleatória dos participantes nos dois grupos, tá? Então vejam, voltando ao que precisa estar no projeto de vocês. Vocês precisam me dizer se vocês vão fazer se o estudo de vocês vai ter uma abordagem quantitativa ou qualitativa. Vamos supor que ela seja quantitativa. Qual é o tipo de estudo? Então, um dos tipos de estudo que a gente está falando aqui é o ensaio clínico randomizado. É possível fazer um ensaio clínico randomizado no mestrado? É muito difícil, não vou mentir para vocês. Por quê? Porque é um estudo muito robusto, é um estudo muito grande. A não ser quando você já vem trabalhando com o seu orientador, é, desde a iniciação científica ou da residência, ou o seu orientador já desenvolve esse ensaio clínico e você vai pegar uma parte dele, aí sim é possível. Mas assim, com a cara e com a coragem, de já chegar e fazer o ensaio clínico é muito difícil, tá? Para não dizer impossível, né? Que tem aquela brincadeira, né? Aquela história, não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Mas assim, é bem difícil desenvolver um ensaio clínico no mestrado. Aí a gente tem os quase experimentos, que são aqueles ensaios clínicos sem a randomização. Ou seja, todo mundo vai receber a intervenção, tá? Então, nesses quase experimentos, eu tenho uma intervenção
No entanto, não há randomização e, por vezes, não há nem o grupo controle. O modelo é menos potente porque não tem o grupo controle, tá? Mas exatamente por não ter o grupo controle, ele se torna um tanto quanto mais prático, mais fácil ou menos difícil de se executar, tá? Eles tendem a ser mais aceitos pelos participantes. Quais as desvantagens? As inferências causais são mais frágeis, tá? É comum haver pelo menos uma explicação concorrente plausível, tá? Porque qual é a grande questão? É que quando eu tenho o grupo controle, eu consigo dizer com mais precisão, estabelecer com mais precisão uma relação de causa e efeito. Ou seja, aquela intervenção que eu propus, por exemplo, a vacina, ela foi capaz de provocar uma imunidade naqueles pacientes que tomaram a vacina. Ao passo que aqueles pacientes que não tomaram a vacina não desenvolveram a imunidade. Então, eu preciso desse controle para comparar. No quase experimento, eu não tenho essa randomização. Eu tenho todo mundo, todos os participantes envolvidos recebendo a intervenção. Ele é um estudo também super válido. É importante vocês terem em mente, eu vou finalizar, inclusive, essa parte dos tipos de estudo falando isso, que não existem estudos melhores ou piores, né? Existem estudos, métodos desenvolvidos para atender objetivos específicos, tá? Se eu quero, por exemplo, conhecer uma determinada população, as características sociodemográficas de uma determinada população, eu não vou fazer um ensaio clínico, eu vou fazer um estudo descritivo. Então, cada estudo se propõe a atender, cada método se propõe a atender um objetivo que eu quero. Lembra que ele é somente um caminho. Então, se eu quero alcançar um determinado objetivo, qual é o caminho que eu preciso para chegar naquele determinado objetivo? Daí a gente vai ter aqueles estudos correlacionais, que são observacionais. O que são estudos observacionais? Que não têm uma intervenção, tá? Eu não faço nada com aquele paciente. Por exemplo, de novo, no estudo da Thalita, onde ela verifica o diagnóstico de enfermagem de recuperação cirúrgica retardada. Ela não faz efetivamente nenhuma intervenção no paciente, né? Ela observa o comportamento daquele paciente. Ele é observacional, ela vai fazer relação entre as variáveis todas, vai estabelecer relações de associação entre elas, mas ela não provocou uma intervenção, ela não fez algo naquele paciente. Então, ela observou. Então, basicamente, esses nossos estudos de abordagem quantitativa eles vão se dividir entre observacionais e estudos de intervenção. Esses estudos retrospectivos e prospectivos, que são as coortes ou os estudos de caso-controle, eles, em geral, vão verificar a associação entre duas variáveis que não podem ser manipuladas. A tendência na oscilação de uma delas provoca uma tendência de oscilação na outra variável, tá? E essas correlações, elas são detectadas por análises estatísticas, mas elas não provam uma relação direta de causa. Eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo para vocês. Por exemplo, é igual aquelas pessoas que fumam e falam assim: ah, mas fulano fumou a vida toda e morreu de acidente de carro, não teve câncer, né? É, então, assim, ele não, na cabeça dele, ele não vê uma relação direta entre o fumar e o câncer de pulmão. Por quê? Porque são duas variáveis que nenhum desses estudos manipulou. A gente não pegou um grupo de pessoas homogêneo, dois grupos de pessoas homogêneo e falou: esse grupo vai fumar, esse grupo não vai fumar, e fez a observação. Não foi assim. O que que foi feito? Foram observadas pessoas que fumaram ao longo de um tempo e percebeu-se que as pessoas que fumavam ao longo de um tempo, isso em vários estudos que foram desenvolvidos around the world, né? Assim, é, essas pessoas tinham uma forte associação, o fumo tinha uma forte associação com o câncer de pulmão.
tá? Então, é uma correlação muito forte e estatisticamente comprovada, tá? Mas não é, a gente não diz que é direta, tá? Existe uma associação grande, forte entre elas, tá? Porque são variáveis que a gente não pode manipular, né? Então, por exemplo, de novo, lá no exemplo da Thalita, ela verificava o diagnóstico de cirurgia retardada, de recuperação cirúrgica retardada, entre pacientes que se submetiam a uma cirurgia cardíaca. Mas veja, a cirurgia cardíaca era uma variável que ele já se submeteria. Ela não submeteu ninguém a uma cirurgia cardíaca para verificar o efeito dessa recuperação cirúrgica, tá? Ela apenas observou a partir daquele evento, tá? E aí, os estudos descritivos, que têm como objetivo observar, descrever, documentar aspectos de uma situação. Descrever relações entre variáveis sem tentar inferir em conexões causais. A intenção não é explicar nem compreender as causas subjacentes, tá? E há uma impossibilidade de estabelecer relações. Um exemplo muito clássico de estudos descritivos, por exemplo, se eu quiser saber aqui o perfil dos alunos que estão aqui com a gente hoje, assistindo à oficina, eu vou fazer algumas perguntas para vocês, como, por exemplo, idade, sexo, tempo de formação, tempo de nível de formação, área de atuação. Então, eu vou descrever o grupo de alunos que hoje está aqui comigo assistindo a essa oficina, tá? Então, eu vou traçar o perfil de vocês. Mas eu não estou aqui estabelecendo nenhuma relação de causa e efeito entre vocês, tá? Eu estou somente dizendo quem são vocês. Então, o estudo descritivo, ele, como o próprio nome já diz, ele descreve uma realidade. Ele descreve algumas relações entre variáveis, mas sem estabelecer conexões causais entre elas, tá? Então, antes da gente entrar nesse paradigma emergente, voltando aqui são alguns dos tipos de estudo que vocês descreverão lá no primeiro elemento metodológico do projeto. Então, o primeiro elemento é tipo de estudo. Então, vocês vão escrever assim, por exemplo, estudo de abordagem quantitativa. Trata-se de um ensaio clínico randomizado, ou trata-se de um quase experimento, ou de um estudo de coorte, ou de um estudo descritivo, transversal. O que é o estudo transversal? É aquele em que eu faço a coleta de dados num único momento. Então, se eu chego para vocês aqui agora, eu falo, gente, por favor, respondam a esse questionário agora. Eu estou traçando o perfil de vocês nesse momento, né? É um retrato de vocês agora. Então, esse estudo transversal, ele coleta o dado num único momento. O estudo longitudinal, ele acompanha aquele, aquele sujeito da pesquisa, aquele participante da pesquisa por um tempo. Então, por exemplo, no exemplo do fumo, aqueles pacientes que fumam, eles são acompanhados ao longo de um tempo até que se verifique se eles apresentam ou não o desfecho final do câncer de pulmão. Então, eles vão sendo acompanhados ao longo de um tempo. Ele é longitudinal. Eu não coleto o dado uma única vez, mas várias vezes ao longo de um tempo. Então, é isso que vocês vão dizer para a gente lá no primeiro elemento metodológico, no primeiro item, tipo de estudo. Uma outra possibilidade são as pesquisas com abordagem qualitativa. Essas pesquisas com abordagem qualitativa, elas estão ancoradas no paradigma naturalista, tá? Então, ele traz um movimento contrário ao positivismo, é,
ele tem sido ao longo de um tempo muito desenvolvido na enfermagem, tá? É comum que a gente encontra diversas pesquisas com abordagem qualitativa no paradigma naturalista. A partir dele, a realidade ela não é vista como uma entidade fixa, sozinha. Não importa para mim que isso aqui seja uma caixa de óculos. Isso aqui é uma caixa de óculos que pertence a uma professora que está praticamente cega, que não consegue ler de perto, que não tem nem 40 anos e já usa óculos. Então, como essa professora se sente olhando para essa caixa de óculos? Percebe que a coisa começa a tomar um outro contexto. No paradigma positivista, ela era uma caixa de óculos azul retangular que serve para guardar um óculos. É isso. Aqui, no paradigma naturalista, eu vou olhar para o que eu tenho além dela. Isso aqui dentro de um contexto, tá? O envolvimento que os indivíduos têm naquilo ali. Então, não basta saber que o cara fuma e ele vai ter câncer, mas como ele se sente fumando, como ele se sente na perspectiva de desenvolver um câncer, como é viver com fumo. E aí é um outro olhar que eu vou ter para aquele indivíduo. Então, eu posso ter, por exemplo, várias interpretações da realidade, a partir de onde eu estou olhando, a partir de que lugar eu olho para aquela realidade, tá? No positivismo, não. No positivismo, a realidade ela é objetiva, ela é aquilo, ela é numérica, né? Aquela brincadeira contra fatos não há argumentos. No paradigma naturalista, essa interpretação ela varia do meu local de olhar, do meu lugar de fala, de onde eu olho para aquela realidade. Hoje a gente tende muito a falar essa coisa do lugar de fala e ela é muito importante porque eu olho para um determinado evento a partir da minha visão de mundo, que é diferente da visão de mundo de uma outra pessoa. Né? Então, são vários olhares de uma mesma questão, por exemplo. Então, esse é o paradigma naturalista. E ele anda de mãos dadas com a abordagem qualitativa. A abordagem qualitativa, ela tem as suas raízes, ela é ancorada nesse paradigma naturalista. Aí aqui a gente vai ter outros tipos de estudo, né? A gente vai ter o fenomenológico, a teoria fundamentada em dados, tá? Então, a pesquisa qualitativa, elas enfatizam a compreensão da experiência humana, como ela é vivida, né? Aquilo que eu falei, não basta fumar e ter câncer, mas como é viver fumando, como é viver com câncer. É a partir da experiência do ser humano sobre aquelas situações. Então, ela tem uma coleta e análise de dados com materiais narrativos e subjetivos. Então, vejam, a gente aqui não vai coletar números, né? A gente vai coletar diálogos, a gente vai coletar entrevistas, a gente vai ouvir esse participante, ouvi-lo narrar a sua história, tá? E os seus sentimentos, e as suas experiências, e as suas visões. Então, aí a gente pode ter uma abordagem, um tipo de estudo fenomenológico, que vai avaliar a experiência de vida cotidiana das pessoas, a existência de uma essência, o que faz um fenômeno ser o que ele é, a experiência vivida dá significado à percepção que cada pessoa tem de determinado fenômeno. Ela exige do pesquisador uma participação, uma observação, uma reflexão introspectiva. Então, é importante que, enquanto eu estou falando aqui, vocês comecem a refletir se o problema de pesquisa de vocês, se aquilo que vocês querem investigar vai percorrer um caminho mais de uma abordagem quantitativa ou mais de uma abordagem qualitativa. E qual é o tipo de estudo dentro de cada uma dessas abordagens que vai ser capaz
de responder ao objetivo de pesquisa de vocês. Silvinha, só um Oi, pouco. amor. Cristiane quer falar, ela se perdeu um pouco. Aí acho que ela quer recuperar aí o ponto que ela se perdeu para. Ela quer falar? Quer falar, Cristiane? Porque eu acho que aí fica mais fácil da gente entender. Posso falar sim, Beleza. né? Não sei se eu vou falar muita bobagem. Na hora que foi falado sobre o estudo transversal e o longitudinal, Certo. aí me veio a dúvida. Para eu fazer um transversal, não, desculpa, um longitudinal, a professora falou, a professora Silvia, que precisa de um acompanhamento por um determinado tempo. Aí a minha Sim. pergunta, que eu acho que não foi bem elaborada, foi assim, um determinado tempo, mas eu posso fazer um determinado tempo no passado, um prospectivo. Um retrospectivo. Desculpa, isso, Você prospectivo para pode frente. coletar o Eu dado de posso, forma retrospectiva, isso, sim. foi isso que a minha pergunta, só que ela ficou mal elaborada. Foi isso. Eu Tá. posso realizar um estudo longitudinal do passado, retrospectivo. Ele vai ser Não, retrospectivo, mas você não vai fazer o acompanhamento desse paciente para frente, né? Mas você vai coletar o dado no passado, fazendo de sim. forma retrospectiva. Sim, Aí, por exemplo, dependendo do estudo, com revisão de prontuário, um exemplo. certo. Foi essa junção que eu estava tentando perguntar e buguei. Só isso. Mas já respondeu. Tá. Que eu posso Assim, fazer. você Eu vai posso no fazer tanto. prontuário, você pode fazer, ele vai ser retrospectivo. Você vai Sim. fazer uma coleta num determinado momento daquele paciente. Mas não fica difícil, por exemplo, no mestrado, fazer um estudo prospectivo, dependendo do estudo? Não, Porque depende, para depende. frente, Não, depende de ou, quanto ou, é, tempo ou é você comum? vai. Depende de em quanto tempo você precisaria para encontrar aquilo que você está buscando. Por exemplo, se você vai fazer um acompanhamento de paciente em 6 meses, você consegue fazer de maneira prospectiva. A questão é que um exemplo, você vai coletar dados no D0, você vai coletar dados no D30, você vai coletar dados no D60, no D90, no dia, entende? Dia 0, dia 30, dia 90, até os 180 dias de acompanhamento daquele paciente. É possível, Ok, entendi. Eu entendeu? Isso estou é uma pergunta viajando muito aqui. importante, Cristiane, porque quando vocês forem pensar no projeto, vocês precisam pensar em projetos que sejam execuíveis durante o Sim, dentro do mestrado, tempo, dentro né? do Nesse tempo de tempo, mestrado. É muito sim. pertinente, Tá bom, tá? então. Obrigada. Silvinha, Oi, amor. quer falar, Paula? Desculpa, amiga. Oi, tô sem a câmera aqui ainda, já já eu ligo. Boa Oi, noite, pessoal. amor, Só você tá aí? complemento. Tô aqui desde o início te ouvindo. Só que eu Arrasou! tava quietinha, tô me controlando. Gente, Não, esse povo complemento. faz 1 milhão de coisas, ainda consegue acompanhar a aula. Eu tô aqui ouvindo no celular e tô fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Não, eu queria complementar que tem uma situação também, quando fala em relação a tempo, que aí eu acho interessante os alunos terem em vista que muitos estudos, eles estão continuando de outros estudos também. Vocês têm que lembrar isso. Às vezes, vocês estão trazendo uma proposta que está iniciando agora no mestrado de vocês, mas vocês podem, por exemplo, identificar um determinado estudo ou uma determinada situação no hospital de vocês que vocês vão continuar a partir dali. Então, isso, às vezes, até torna mais execuível em relação a tempo. Então, essas são questões importantes para vocês pensarem, até quando vocês vão se preparar para o mestrado, às vezes pensa assim, não, eu não vou entrar por exemplo, nessa seleção, mas vou tentar para a próxima e já vou começar a entrar num estudo de alguém, e aí o meu projeto ele já vai estar continuando, ou seja, às vezes é um mestrado que vai que já dá o início para o do colega que vai continuando, ou que sai do mestrado e vai para o doutorado, enfim, só para complementar. É muito legal, né, Paula, participar dos grupos de pesquisa, né? Porque geralmente é dentro desses grupos de pesquisa que a gente vai puxando todos esses braços, né? Isso aí.
Isso é fundamental, gente. Assim, é claro que começar do zero é possível, né? Mas quando você já pega uma perna de uma outra pesquisa, você já fica mais fácil, você já não chega tão cru, digamos assim, no mestrado. Por outro lado, também a gente sabe que no caso do mestrado profissional, muitas vezes esse problema ele vem da realidade prática. E às vezes essa realidade prática não é aquela que está sendo trabalhada no grupo de pesquisa, porque é um problema específico do cenário de vocês. Então, é ir avaliando de onde vem o problema de pesquisa que vocês querem desenvolver, né? Então, assim, só continuando, a gente está quase acabando o primeiro elemento, mas os outros são mais rápidos, tá? A gente está quase acabando o primeiro elemento lá do projeto de pesquisa, que é o tipo de estudo. Então, aí aqui a gente tem outro tipo de estudo qualitativo, que é a etnografia, que faz uma descrição e uma interpretação de uma cultura e de um comportamento cultural. Eu acho muito interessante esse tipo de estudo. O pesquisador, ele precisa entrar no mundo, nesse mundo que ele vai tentar estudar, que ele vai tentar trazer, né, para a gente. Ele infere-se a cultura a partir dos mundos, das ações e das produções dos membros de um grupo. Então, por exemplo, isso é muito utilizado na antropologia. Então, se ele vai fazer um estudo de um grupo indígena, ele precisa imergir, entrar naquele grupo, se aprofundar naquele grupo. Ele fica um tempo vivendo aquela realidade para que ele consiga escrever com mais propriedade sobre a cultura daquele lugar, sobre aquelas questões locais, né? Então, assim, uma suposição subjacente do etnógrafo é que todo grupo humano desenvolve uma cultura que orienta a sua visão de mundo e de seus membros e o modo como eles estruturam as suas experiências. Então, assim, é bem interessante esse tipo de estudo. E aí, assim, como é que eu vou escolher o meu estudo? Ele é uma abordagem quantitativa ou ele é uma abordagem qualitativa? A gente precisa entender que tudo depende. Tudo nessa vida é relativo. Tudo depende daquilo que eu quero estudar, tá? E tudo isso vai depender de quê? Do meu objeto de pesquisa. E aí a gente sempre se confunde quando a gente fala em objeto de pesquisa. Mas o que é o objeto de pesquisa? O objeto de pesquisa é aquilo para onde eu estou olhando. Por isso que eu trago sempre essa foto desse microscópio, porque assim, eu tenho um mundo de coisas ao meu redor, mas quando eu vou pesquisar algo, eu me debruço sobre algo. Eu me centro em olhar naquele microscópio para aquilo que está ali na minha lâmina, tá? Aquilo que está ali na minha lâmina é o meu objeto de pesquisa, tá? Então, eu preciso entender, é fundamental que vocês comecem refletindo sobre o que é o objeto de pesquisa de vocês. O que é que vocês estão pesquisando? Tá? Para onde vocês estão olhando? Eu estou olhando para essa dificuldade que nós temos de monitorizar o agravamento clínico. Lembrei aqui de um problema, de um objeto lá de uma aluna. O agravamento clínico, eu estou olhando para o agravamento, para a deterioração clínica dos pacientes. Eu estou olhando para essa deterioração. Eu estou vendo que esses pacientes se deterioram clinicamente quando estão hospitalizados e ao olhar para isso, eu penso em como que eu posso prevenir essa deterioração para intervir de forma precoce. Então, é para onde eu estou olhando. O meu objeto de pesquisa é aquilo que eu trabalho efetivamente na minha pesquisa. E aí, qual é o melhor e qual é o pior? É a abordagem quantitativa ou é a abordagem qualitativa? É tipo salgueiro, gente. Nem é melhor, nem é pior. São duas escolhas que vão responder a questões diferentes, que vão tratar de objetos diferentes, são caminhos que serão percorridos de formas distintas,
mas ambas com a sua finalidade e com a sua relevância científica. Então é tipo Salgueiro, nem melhor nem pior, é apenas uma escola diferente. É só isso, tá? O que vocês precisam entender é que vocês precisam buscar o melhor caminho, o melhor método para ajudá-los a alcançar os objetivos que vocês propuseram no trabalho de vocês, tá? Então, a gente falou do elemento 1, que é o tipo de estudo. E aí a gente vai falar do elemento 2, que é o cenário do estudo. Onde vocês pretendem desenvolver esta pesquisa? Qual é o tipo de hospital? Aqui vocês precisam ter o cuidado de, nesse momento, não mencionar o nome do hospital. Mas é importante fazer uma descrição deste hospital. É um hospital de grande porte, é um hospital de pequeno porte, é uma unidade de atenção básica, vai ser dentro do leito de terapia intensiva desse hospital. Quantos leitos de terapia intensiva ele possui? Ele é público, ele é privado. Então, assim, descrever esse cenário é importante porque, às vezes, a gente percebe que o estudo que você está propondo nem consegue ser executado exatamente naquele cenário, ou ele precisa ser expandido para outros cenários, tá? Uma aluna minha recentemente ia fazer um estudo numa enfermaria específica e vimos que aquela enfermaria não daria conta para ela desenvolver aquele estudo, precisamos mudar de cenário. Então, assim, essa descrição minuciosa e detalhada do cenário ajuda-nos a perceber se é viável a realização daquele estudo naquele local, tá? População do estudo, terceiro item que vocês precisam descrever. Quem são as pessoas que vão participar do estudo de vocês? Uma pequena visita aqui, gente, desculpa. Fecha a porta, Maria. Foi mal. Uma pequena... Bom, vamos lá. Quem é a população que vai participar do estudo de vocês? Com quem vocês vão desenvolver esse estudo? É com o paciente? É com os profissionais? É com a equipe multiprofissional? Quem é esse paciente? É uma população idosa? É uma população de adultos? É uma população de renal crônicos? É uma população cardiopata? É uma população de RN? Enfim, isso precisa ficar muito bem descrito, tá? Gente, só um segundo que eu preciso fechar a porta, senão eu não consigo me concentrar. Mamãe, fecha a porta, eu não vou poder te limpar, pessoal. Então, vamos lá. Então, assim, a gente vai descrever no estudo quem é a minha população, né? O universo da pesquisa. Essa população, ela é o total de indivíduos que possuem as mesmas características definidas para um determinado estudo. Mas eu não vou conseguir alcançar toda a minha população, né? Por vezes é humanamente impossível fazê-lo e também desnecessário do ponto de vista matemático, do ponto de vista estatístico. Então, eu vou lançar mão de parte desta população. Vai ser a minha amostra, tá? Parte desse universo é a minha população. E aqui é muito importante escrever os critérios de elegibilidade, que são aqueles critérios de inclusão e exclusão. Quem eu vou colocar no estudo? Não pode ser intencional. Eu não posso ir lá e falar, José, Maria, João, você vai participar do estudo. Eu não posso. Eu preciso estabelecer critérios de inclusão e exclusão para extrair uma amostra dessa população, tá? E aí dizer... Gente, eu vou ter que parar de novo. Espera aí. Sem problema. Enquanto isso, eu vou tentando responder aqui as duas perguntas. É da Cristiane. Por favor. Beleza. Eu não entendi muito bem. Que você falou, essa citação foi da aluna que está fazendo um app
Aí, se você quiser Sim, clarear. rapidinho. É que a professora falou sobre a questão da deterioração difícil de sair, do paciente, avaliação, e que ela, não sei se ela orientou, mas eu assisti a uma Uma defesa. palestra, né, de uma, agora eu não sei, eu acho que ela é doutoranda, que ela justamente está montando um aplicativo com Certo. scores que para poder avaliar, avalia a pressão, saturação, etc, etc, sinais vitais em geral, para ver essa descida de ladeira do paciente. Aí coincidiu com o que ela falou. Aí eu perguntei se é a mesma aluna, ou será que está todo mundo fazendo o mesmo tipo de estudo? Porque foi coincidência dela falar. Provavelmente deve ser alguma coisa aí. É esse estudo, Silvia? Acho que você também não ouviu, né? Eu não ouvi. O seu comentário, professora Silvia, sobre orientação a uma aluna, sobre. Eu vou falar, porque eu estou me enrolando aqui. Descida da ladeira de pacientes. A observação do enfermeiro. Eu assisti a uma aula eu acho que é doutoranda, que ela está desenvolvendo um aplicativo para isso, para Não, não é facilitar. a Não mesma. esse. Não, Sim. é Então tá não. bom, é só isso. Paciente com insuficiência cardíaca, esse paciente que você assistiu? Em geral, de clínica médica. Não, porque a gente tem um estudo desse lá na clínica para IC. Mas é específico para paciente com IC. Mas para desenvolver um aplicativo também? Exato, só que score. doutorado. Só que doutorado. E, na De verdade, é uma repente pesquisa que começou até antes, na verdade. Foi um projeto que começou antes do doutorado e ela deu sequência, porque é Então, deve longo. ser a mesma. É a mesma. É a mesma. É a mesma. Eu assisti. Muito bom. Tá bom, obrigada. Então, gente, desculpa, tá? Com criança pequena em casa é difícil. Então, olha só. Então, a gente estava falando o seguinte, que isso aqui é um aspecto importante que vocês precisam descrever. Quem é a amostra de vocês? Daquele universo, daquela população, quem vai participar da pesquisa, tá? Então, por exemplo, num centro de diálise, a gente vai participar, todos os pacientes, para uma determinada pesquisa, todos os pacientes vão entrar, só vão entrar aqueles que têm mais de 3 meses de diálise, que já fazem diálise há mais de 3 meses por conta da questão da cronicidade. Se é uma pesquisa que avalia qualidade de vida, vai entrar. Se é uma pesquisa que avalia adesão, por exemplo, a gente fez uma pesquisa com um instrumento autorrelatado, então não podia participar aquelas pessoas que não tinham capacidade de leitura, elas eram excluídas. Então, assim, vocês precisam olhar para o estudo de vocês e pensar que tipo de pessoas responderão, ajudarão vocês a fazer esta pesquisa. Então, assim, precisa descrever quais são os critérios de elegibilidade, de inclusão e exclusão. E isso precisa estar explícito no projeto, como os participantes serão selecionados e qual cálculo será utilizado para quantificar a amostra, tá? Então, quando vocês escreverem lá o item 3, que é o item de população do estudo, vocês vão descrever a população, descrever a amostra e descrever estes critérios de elegibilidade. Tá? A amostra, ela é um subconjunto dos elementos da população. Ela representa aquelas características que se aproximam da população, tá? Para não gerar conclusões equivocadas, e a gente pode ter uma amostragem não probabilística ou uma amostragem probabilística. Maria, vai lá para fora. Maria, vai lá para fora, pelo amor de Deus. Leva ela. Lá fora. Gente do céu, hoje tá que tá. Então, assim, gente, nossa senhora, a Ana Paula vai ter muito trabalho para cortar essa minha apresentação para colocar no YouTube hoje, viu? Vamos lá. Então, assim, a amostra, ela pode ser uma amostra não probabilística
e ela pode ser uma amostragem probabilística. Uma amostra não probabilística, por exemplo, é por conveniência. Quando você vai selecionar um grupo de experts, por exemplo, para fazer a validação de conteúdo de um aplicativo ou de uma determinada tecnologia que você esteja desenvolvendo. E aí, você ali naquele grupo, naquele hospital, você encontra as pessoas que atendem aquelas características, aquela capacidade de responder, né, de participar da tua pesquisa, e ali você pode ter uma amostra por conveniência, né? Então, ela é uma amostra não probabilística por conveniência, tá? Ou uma amostragem probabilística. Silvinha, Oi. temos uma pessoa com a mão levantada. Ai, temos uma convidada aí, ó. Ela tá participando da aula o dia inteiro, né, gente? Bruna, você quer fazer uma pergunta, Bruna, ou você esbarrou na mãozinha sem querer? Que está com a mão levantada. Bruna, a gente não te escuta. Ou é comigo? Não, também não estou ouvindo, não. Ih, não. Não? Não, Bruna. Tá. Hoje a tecnologia também não está ajudando. A tecnologia, os filhos, né? Então, assim, Não, a gente. internet pelo menos ficou. A minha ficou também, mas aí a minha filha também resolveu ficar, né? Ah, a minha já entrou 1000 vezes aqui. Então, vamos lá, gente. Na amostragem não probabilística, os pesquisadores elegem elementos por métodos não aleatórios, tá? Ela é menos propensa a reproduzir amostras representativas, mais significativas. Na amostragem probabilística, ela envolve uma seleção randômica de elementos. É como se eu fizesse aqui um sorteio entre vocês para participar do estudo, tá? Então, vocês não estão sendo selecionados por conveniência, mas na sorte, aquele que pode vir a participar, tá? Então, cada elemento ele tem uma chance igual e independente de ser selecionado para participar da pesquisa. Tá? Essa seria a diferença entre a amostragem não probabilística e probabilística. E olha que eu tinha falado para a Thalita que ela não precisava nem participar da aula, que eu dava conta sozinha. Imagina se ela não estivesse aqui. Oba. Deixa eu falar, Silvinha, deixa eu até aproveitar que acho que a Bruna resolveu o problema dela. Fala, meu amor, por favor. Vamos ver. Posso falar? Tá me escutando agora? Sim. Que bom. É só uma dúvida, porque assim, na aula passada, não essa agora, né? Que essa foi de currículo, na anterior. Sim. A professora tinha dito que era para a gente procurar no nosso serviço, com as coordenações, o que é que mais tinha de ausência, para a gente tentar desenvolver o projeto nessa melhoria. E a minha coordenadora me deu o desafio que ela queria que eu implantasse o SAI lá, na hemodiálise, porque a gente não tem. Não tem. Exatamente, não tem essa rotina e tudo mais. Tanto que nossas evoluções são mensais, não são diárias, enfim. Um monte de coisas a ser avaliadas. E aí eu estou tentando encaixar isso no projeto. Eu já até tentei começar a escrever. Eu estou com um monte de dúvida. Quando a senhora falou de população, a Protalita me falou que seria uma implementação de melhorias práticas, não é isso? Sim. Pronto. Quando se fala em população, a minha população seria os enfermeiros, porque é eles que vão estar executando essa melhoria? Não são eles que vão ter que implementar a SAI? Isso, exatamente. Só que assim, lá no serviço, o setor é terapia renal substitutiva, porque no hospital eu tenho diálise peritoneal, hemodiálise e transplante. Mas a coordenadora falou que acha melhor a gente iniciar na hemodiálise e, se tudo der certo, a gente seguir para os outros. Aí pode ser o projeto do doutorado, como diz a história. Mas na hemodiálise só tenho 3 enfermeiras. Aumentando 5 seria minha enfermeira líder e minha coordenadora. Uma amostra reduzida prejudicaria o processo?
Olha, eu acho que na verdade é porque ela está falando, Silvinha, se você fizer essa implementação que eu escrevi para ela no chat, acho que é por isso que ela está questionando isso. Se você falar sobre a implementação da melhoria da prática do seu serviço, através dessa metodologia que eu te falei, da própria JBI, ela Anotei. fala de, quando você vai implementar, de você treinar a sua equipe. Então, se a sua equipe, ela compreende 3, 10, 15 ou 20, isso é independente. Porque o que ela propõe é uma pré-análise, a implementação do serviço, e depois você vai fazer uma pós-auditoria para saber se aquilo tudo deu certo. E, em cima disso, como você vai implementar essa SAILA? Quando eu digo assim, o que você vai fazer para implementar? Você vai fazer o quê? Treinamento? Você vai fazer curso? Você vai fazer oficina? Você vai fazer um pré-teste? Você vai fazer um pós-teste para avaliar se eles entenderam o que você está falando? Aí, a maneira de você avaliar isso, né, o desenho do estudo que você vai utilizar para fazer essa avaliação, aí vai depender muito de como você vai conduzir o seu estudo e como que o seu orientador vai decidir junto com você a fazer isso, tá? Mas, assim, para o projeto inicial, o que é que eu poderia colocar? Porque agora no projeto a gente não teria um orientador, no caso. Nossa, Pra eu vejo o submeter. seu orientador bem desenhado aqui. Eu tava com o contato dele, pelo amor de Deus. Um e-mail, um telefone. Não esquece que eu sou da Bahia. Esse orientador tem que me aceitar de longe. Mas então, nem sei como é que vai ficar esse processo, né? Vai dar certo, tudo dá certo. O difícil é entrar. Então, vai dar certo. Mas eu acho que, assim, esses detalhes pormenores de como você vai conduzir isso, quantos enfermeiros você tem lá, de fato é algo que você precisa se aproximar também do seu orientador. Eu acho que a ideia você já tem, então, de repente, você já pode trazer no seu método que você tem a intenção, então, de fazer essa implementação para a melhoria da prática, que ela é baseada na PDE, né, na prática baseada em evidência. Eu acho que isso já vai te dar bastante argumentos para você estar defendendo o seu projeto. E Os depois, técnicos, eles entrariam nessa população, não é isso? Porque eles também executam a SAI. exatamente, com certeza, sim. A Você não vai técnica precisar tem um monte. treinar eles. Você ia precisar treinar eles para saber, eles pelo menos têm que saber ler as intervenções que estão sendo propostas pelo enfermeiro. Sim. Porque eles que vão, teoricamente, executar. A gente traça o nosso plano de cuidado, mas eles, na maioria das vezes, executam a maioria das ações. Exatamente. Vou parar de atrapalhar a aula. É Obrigada. Depois me manda o contato de quem vai ser meu orientador, porque eu já, Pode deixar. Vamos lá. Tadinha da menina, já dedura logo o orientador que está aqui falando, ó. Aí, Silvinha. Ai, meu Deus. Eu nunca vi tão Foi muito próximo, né? Sai e muito próximo, né? não. Não, Bruna, quem trabalha essa linha é a Silvia. sou eu, gente. Por isso que a gente tá brincando. Entra lá no Lattes da Silva que você vai ver tudo aí com isso. Tudo. vamos conversar a respeito, por favor. Ela é especialista nas duas áreas. Então, vamos lá, meu povo, vamos lá. Então, assim, uma amostragem por conveniência, por exemplo. A gente trabalha muito com amostragem por conveniência. Nos nossos estudos é muito comum que a amostragem seja por conveniência, né? Então, é a seleção de pessoas que estão mais convenientemente disponíveis como participantes. As pessoas disponíveis podem não representar bem as características da população, portanto, a gente vai ter um risco de viés, tá? Ela é mais fraca como forma de amostragem, mas ela é a mais comumente utilizada. Por que um viés? Eu vou dar um exemplo simples. A gente estava validando intervenções de enfermagem na hemodiálise e a gente fez o nosso grupo de especialistas que estava fazendo essa validação, eles eram todos de um mesmo hospital. Então, apesar de eu ter um número elevado de especialistas fazendo a validação
de atender aos critérios em termos quantitativos de avaliadores, o fato de todos eles serem do mesmo hospital pode gerar um viés de avaliação. Aquela intervenção, por exemplo, na rotina deles, na percepção deles, pode ser sim uma intervenção válida ou não. Então, quanto mais heterogênea é essa amostra, nesse sentido, assim, para essa situação específica, se eu tivesse especialista de diversos cenários, de diversas regiões do país, menor seria o meu viés em relação à percepção destes profissionais em relação a essa intervenção, tá? Então, mas é um tipo de amostragem que a gente ainda utiliza muito na enfermagem, nos nossos estudos, principalmente quando a gente usa profissionais, tá? Quando a gente trabalha com profissionais, ela é ainda mais comum, tá? A gente tem também uma amostragem em sequência, que é aquele recrutamento de todas as pessoas de uma população acessível em um intervalo de tempo específico, tá? Para um tamanho de amostra especificado. Eu fiz mais ou menos uma dessas de amostragem em sequência há muito tempo atrás, quando eu trabalhei uma consulta de enfermagem com renal crônico. Então, assim, cada paciente que ia chegando no ambulatório, ele era incluído, obviamente, desde que ele aceitasse participar, ele era incluído no estudo. Então, ele chegava, ele era incluído, ele chegava, ele era incluído, ele chegava, ele era incluído, até que eu completei o período que eu tinha para a coleta de dados. Então, eu abordei todos os pacientes que aceitaram participar da pesquisa naquele período estabelecido para a coleta de dados. Eles iam chegando e iam participando. Então, é um outro tipo de amostragem. Isso aqui é algo que vocês vão precisar descrever no estudo de vocês, tá? Então, a gente falou tipo de estudo, cenário de estudo, população de estudo, e aí na população de estudo, quem é a população, qual vai ser a amostra desse estudo, ou seja, aquela parte daquela população, como você vai escolher essas pessoas, qual é o tipo de amostra que você vai fazer, e quem vai participar e quem não vai participar, por que vai ou por que não vai, aqueles critérios de elegibilidade. Uma amostragem randômica simples é quando você estabelece uma estrutura de amostragem, tá? Uma lista de elementos da população. Estes são numerados e sorteados para extrair uma amostra randômica do tamanho desejado. Então, vamos supor que eu quisesse pegar vocês aqui e fosse fazer um estudo com vocês. Eu poderia aqui colocar um número de 1 a 37, que eu acho que era o que tinha de alunos na sala, e sortear aleatoriamente 10 participantes. Então, eu estou fazendo um sorteio entre vocês, tá? A amostragem randômica, ela é o único método viável para a obtenção de amostras representativas. O que seriam amostras representativas? Amostras representativas são aquelas que, de fato, são capazes de reproduzir as características da população a qual ela pertence, tá? Eu não posso, por exemplo, num estudo, no ensaio clínico, comparar um grupo de idosos e aí, por exemplo, submeto eles a uma intervenção. E aí, no grupo que recebe a intervenção, a faixa etária deles acaba sendo entre 70 e 80. E no grupo controle, a faixa etária que recebe é entre 60 e 65, vamos supor. Existe uma diferença entre esses dois grupos amostrais que pode interferir no resultado, pode interferir no meu desfecho, para além daquela intervenção que eu vou propor. Tá? Então, a amostra ela precisa ser representativa da população, ou seja, ela precisa apresentar basicamente as mesmas características da população. Tá? E aí, a forma mais plausível de conseguir essa amostragem representativa é através do sorteio. Então, é uma amostragem randômica, sorteada, aleatória. Depois disso, vocês vão descrever como vocês vão coletar os dados. E aqui é muito importante que vocês descrevam de forma detalhada
tá? Como é que vocês vão coletar esses dados? Que técnica vocês vão utilizar? É uma entrevista? É um questionário? É um autorrelato? Vocês vão utilizar dados de prontuários? Vocês vão utilizar dados biológicos? Peraí, só de novo, gente. Maria, por favor, vai lá para fora, você está Então deixa eu aproveitar para fazer pergunta aqui que o pessoal Por favor! Peraí, calma aí. É a Carla ou Miriam? Se quiserem falar e ajudar a gente a entender a pergunta de vocês, que eu não entendi bem. Oi, eu sou a Carla. Carla, vamos lá. Bem, eu também não sei se eu vou conseguir me expressar, porque eu acabei me perdendo, mas era um raciocínio relacionado à pergunta da Bruna. Tá. Porque, assim, o dela é uma implementação da SAI. O meu não seria da SAI, mas seria também a implementação de algo para melhoria de serviço. Então, seria um treinamento voltado para os enfermeiros que trabalham no programa de diabetes de um dado município. Tá, então, mas assim, aí, na verdade, pelo que eu entendi do que você falou e escreveu, você só quer treinar esses enfermeiros, né? Você quer treinar eles para lidar melhor com o programa de diabetes do seu setor, da sua unidade? Não, na verdade, sim. O que eu percebo é que, por mais que haja treinamento, não há melhorias, né? Por exemplo, eu pensei assim, trabalhar com um dado, que seria a hemoglobina glicada dos pacientes que eu tenho essa verificação mensal por meio de estatística. E assim, não tem impacto, a gente treina, e esse marcador, por exemplo, ele está sempre muito além do que o desejado. Então, pensei nessa hipótese. Tá, então, Mas também tem uma reclamação direta dos enfermeiros treinados que não consigo fazer educação em saúde, preciso atender 30 pacientes dia. Então, assim, eu não sei se eu poderia trabalhar também com essa queixa, com essa fala, né, de tentar otimizar esse tempo deles em meio a essa questão do SUS, que eu acho que é uma coisa mais particular do SUS, para que eles possam ser, de fato, educadores em diabetes. Entendi. Então, na verdade, o que você tem que pensar é em alguma estratégia. Qual é a estratégia que você pode implementar no seu serviço para a melhoria dessa educação, que eles, de fato, sejam educadores. Sim. Então, aí, de repente, eu acho que não cabe esse método, porque, na verdade, você tem uma prática para ser implementada, já que o treinamento você já percebeu que não dá certo. A menos que você mude alguma coisa, você pense em alguma outra estratégia, por exemplo, não sei, dividindo a equipe, um vai ficar exclusivo para a educação e tentar testar se essa prática vai surtir o resultado que você quer. E a hemoglobina glicada dos seus pacientes pode ser um indicador, né? Que a gente chama de um indicador de qualidade. Se você conseguir controlar melhor essa hemoglobina glicada, pode ser avaliando antes e depois da instalação dessa sua nova atividade. Você pode usar ela como um indicador de qualidade do seu serviço, tá? Entendi. Tá bom, obrigada. Pensar aí em alguma estratégia para melhorar isso. Tá joia, obrigada. Bom, gente, tem mais, Thalita? Tem, mas pode ir, que aí depois... A gente faz no final, isso. Segue seu raciocínio aí. Estamos acabando, nossa. Então, vamos lá, gente. Então, assim, a gente precisa dizer como que a gente vai coletar o dado. Dados para estudos quantitativos precisam ser quantificados e estruturados, com as mesmas informações coletadas de todos os participantes, de uma maneira pré-especificada e comparável, tá? Então, buscam-se os métodos mais objetivos possíveis. Então, assim, se você vai pegar a hemoglobina glicada dela, se é um indicador, se é um dado importante, todos os pacientes precisam ter essa hemoglobina glicada coletada. E da mesma forma, vai ser o quê? Uma vez por mês? O exame é coletado a cada 30 dias? Isso vai ser pego do prontuário
isso vai ser pego dos exames já coletados previamente, tudo isso tem que estar descrito como você vai acessar esse dado. E isso é uma coisa importante também para o comitê de ética, porque o comitê de ética precisa saber como esses dados vão ser acessados. Eu estava numa banca de doutorado, por exemplo, essa semana, e os dados eles seriam acessados de um sistema de informática do SUS. Só que, pela lei de proteção de dados, não foi permitido ao pesquisador, por se tratar de um sistema nacional de transplantes, não foi permitido ao pesquisador ele próprio acessar o dado. E ele não havia descrito isso ali ainda na fase de projeto. Quem iria acessar o dado seria o próprio Sistema Nacional de Transplante, que iria reportar para o pesquisador os dados que ele havia solicitado. Então, isso também precisa estar descrito. Veja, parece uma coisa simples, porque o dado, de qualquer forma, vai chegar até ele, mas ele precisa descrever que quem vai acessar esse sistema não é o próprio, mas sim os desenvolvedores, né, as pessoas que já trabalham nesse sistema e que vão reportar para ele a informação. Para que isso dá a vocês uma noção de como precisa ser detalhado essa coleta de dados. Então, por exemplo, você vai entregar um formulário para um paciente, um questionário. Esse paciente, ele vai ler ele próprio o questionário e responder, ou é você que vai ler o questionário e vai responder para ele? Tá? Então, são informações que podem parecer detalhes pequenos, mas esses detalhes fazem a diferença. Por exemplo, se é uma população que tem capacidade de leitura, muitos dos nossos pacientes a gente sabe que não tem, se é uma população que não tem essa capacidade de leitura, você não consegue entregar para ela um questionário para que ela faça a leitura. Então, tudo isso tem que ser pensado, quem é a sua população, como você vai coletar esse dado, como você vai trabalhar, e tudo isso tem que estar descrito. Lembra que é uma receita de bolo que precisa ter todos os detalhes, né, desse caminho que vai ser realizado. Então, a gente tem os autorrelatos, a gente tem a observação, as medidas biofisiológicas. A observação, por exemplo, ela é muito comum nas pesquisas qualitativas, uma observação não participante, em que o pesquisador faz diários de campo do local onde ele está observando. Teve, por exemplo, uma pesquisa em que o orientando da minha amiga, ele verificava a lavagem correta das mãos, o momento, né, de lavagem das mãos, se a lavagem estava correta. Então, primeiro ele ficava naquele cenário durante um tempo, para que as pessoas se acostumassem com a presença dele ali, e num determinado momento ele começava essa observação e começava a fazer o registro dessa observação, de quantas vezes o funcionário lavava as mãos, se lavava da maneira correta, se fazia todo o passo a passo, e ia fazendo esses registros de campo. Mas ele precisou descrever na técnica de coleta de dados, por exemplo, que ele ia chegar um tempo antes no cenário de coleta, para que as pessoas se acostumassem com a presença dele. Por quê? Porque senão as pessoas poderiam começar a lavar as mãos porque ele estava ali. Entende? Então, tudo isso que é capaz de interferir no dado, precisa estar descrito, precisa estar relatado. O autorrelato. Os pesquisadores sabem o que precisam descobrir e estruturam questões apropriadas para obter as informações necessárias, né? Dados coletados por meio de um documento escrito formal, pode ser um questionário ou uma entrevista. Hoje é muito comum a gente fazer pesquisas usando o Google Forms. A gente manda o link do Google Forms para os participantes, eles entram, respondem e enviam, né? Isso dá muita agilidade para a gente nessa coleta, tá? Então, é uma das possibilidades. Uma aluna minha que fez uma validação, ela conseguiu ter acesso a um grupo de WhatsApp com enfermeiros nefrologistas do Brasil inteiro,
E aí, e aí mandou esse Google Forms, esse link, no próprio grupo de WhatsApp, e aí a gente teve uma adesão bem interessante de enfermeiros respondendo a esse Google Forms. Então, é uma forma que a gente tem, mas isso também está descrito que foi colocado num grupo numa rede social, num grupo brasileiro de enfermeiros especialistas e tal, através do Google Forms. Então, esse detalhe precisa estar escrito, tá? A gente tem nos questionários um custo menor, né? Vantagem para amostras geograficamente dispersas, é isso que eu falei para vocês. A gente conseguiu pegar pessoas do Brasil inteiro. Eles são mais econômicos, existe a possibilidade do anonimato, mas qual é o problema, por exemplo, desse tipo de questionário? Às vezes a gente tem uma baixa taxa de retorno, né? Quando a gente vai até o participante, a gente praticamente pede a ele, pelo amor de Deus, para ele responder a nossa pesquisa. Isso dá mais trabalho, mas a gente tem uma taxa de retorno maior em relação a essas respostas. Como tudo na vida, tem seu lado bom e o seu lado ruim. As entrevistas, a gente tem uma alta taxa de resposta, né? O que diminui o viés, a gente, em contato direto com o entrevistado, é mais fácil de assegurar que ele responda, porque muitas vezes, quando você só manda o formulário via e-mail, ele às vezes até tem boa vontade, ele quer responder, quer participar, mas naquela hora especificamente que ele viu, ele não pode, aí depois ele esquece. Isso acontece muito, né? Na entrevista, você marca um horário com a pessoa, senta com ela e faz, então é mais difícil dela não responder naquele momento, né? Então, é mais viável para que muitas pessoas também possam responder. As entrevistas, hoje, a entrevista é a principal técnica de coleta de dados das abordagens qualitativas, né? Hoje, a pandemia nos trouxe algumas quebras de paradigmas e a gente hoje já consegue fazer essas entrevistas online, né? Você grava a entrevista e isso nos dá muita abrangência, né? A gente pode entrevistar pessoas de diversos estados, de diversas cidades, e aumentar o nosso N, fica mais fácil de você conseguir também. A gente tem outros instrumentos que a gente pode utilizar, que são as escalas. E aí, gente, é importante que vocês pensem o seguinte: quando vocês forem coletar o dado de vocês, às vezes já existem instrumentos próprios, validados, construídos, validados para coletar aquilo que vocês estão propondo coletar, tá? Às vezes a gente não precisa produzir um instrumento, criar um instrumento. Muitas vezes esse instrumento já está pronto. Então, por exemplo, qualidade de vida, tem muito instrumento pronto. Adesão a medicamento, tem muito instrumento pronto. Escala de dor, temos instrumentos prontos. Né? Escala de lesão por pressão, enfim, temos várias escalas utilizadas e validadas que conferem maior robustez aos nossos dados quando são utilizadas, muito mais do que se a gente constrói um instrumento, tá? Então, ao utilizar escalas, a gente tem, por exemplo, escala tipo Likert, que consiste em várias declarações que expressam um ponto de vista sobre algum tópico, tá? Então, a gente pede aos respondentes que indiquem até que ponto concordam ou discordam da declaração. Então, eu vou dar um exemplo para vocês assim. A aula online é muito cansativa, uma declaração. E aí vocês vão ter que dizer: concordo totalmente, concordo, nem sim, nem não, discordo e discordo totalmente. Percebe que há uma graduação na maneira que vocês respondem a esse enunciado, tá? Então, mais ou menos a escala tipo Likert é isso. Eu estruturo uma escala em geral com respostas em números ímpares, tá? E uma graduação de respostas. Então, é como se eu falasse aqui para vocês: a aula online é muito chato,
e pedisse para vocês responderem com escala Likert, e aí eu vou conseguir observar, por exemplo, que a maioria concorda totalmente que ela é muito chata. Então, assim, eu estou dando um exemplo, esdrúxulo, obviamente, né? Um exemplo pensado agora, de como a gente usa essas escalas de graduação para avaliar um determinado enunciado, tá? A escala de analogia visual, por exemplo, usada para medir experiências subjetivas, é uma linha reta cujas extremidades são denominadas de limites extremos da sensação medida. Então, por exemplo, a de dor é uma escala de analogia visual que a gente usa muito, né? Aquela carinha com grau máximo de dor e aquela carinha feliz sem nenhuma dor. Então, essa graduação da escala, ao olhar para a escala, fazer essa identidade visual com a figurinha, o indivíduo diz em que nível de dor ele se encontra. Então, também é uma outra possibilidade de coleta de dado. Então, se você vai usar na sua coleta de dado alguma escala, você precisa descrever que escala é essa, tá? Que escala é essa? Se ela é uma escala validada, é importante você dizer que ela já é uma escala validada para uso no Brasil, tá? É importante saber disso também. Tem escalas que são utilizadas internacionalmente que podem ainda não ter sido validadas para uso no Brasil, tá? É um outro tipo de trabalho que vocês podem fazer, a validação desses instrumentos. É uma proposta, é uma possibilidade, tá? Mas ao coletar esse dado, você precisa descrever exatamente como ele vai ser feito. A observação, aquilo que a gente já falou anteriormente, a observação direta do comportamento das pessoas, por exemplo, né? Você não diz a elas que elas estão sendo observadas. Vejam, não é que elas não saibam que participarão do estudo, até porque elas precisam ter concordado com a participação do estudo. Mas você vai dizer para ela que ela vai participar, ela vai concordar em participar, e uma das coisas que vai ser pactuado com ela é que ela não saberá em que momento estará sendo observada. Foi o que aconteceu no exemplo da lavagem das mãos que eu dei. As pessoas não estavam participando sem saber que estavam, tá? Elas haviam assinado o TCLE. Elas só não sabiam em que momento a observação estava acontecendo. E essa observação, ela precisa ser estruturada, tá? Com o uso de instrumentos formais e protocolos que digam o que deve ser observado e por quanto tempo deve ser observado. Então, por exemplo, nessa questão da lavagem das mãos, o instrumento que o aluno construiu era igual para todas as pessoas, para que ele observasse a mesma coisa. Então, ele tinha um cronômetrozinho que ele contava quanto tempo elas ficavam lavando as mãos e anotava. Então, não é uma folha de papel ofício em branco em que ele vai escrever qualquer coisa. Vai escrever a cor da roupa da pessoa. Não é isso. É a observação direcionada, a observação específica para aquilo que ele quer fazer. Tá? E aí a gente tem também as medidas biofisiológicas, né, que são aquelas medidas de pressão arterial, de hemoglobina glicada, de hematócrito, enfim. Esses dados, né, peso, altura, esses dados que também podem ser dados dos nossos estudos, dependendo daquilo que a gente quiser avaliar, tá? E aí, como que a gente vai coletar esse dado? Vai ser do prontuário? Esse paciente, ele vai precisar fazer uma coleta de exames específicas para esse estudo nosso? Se sim, como que isso vai ser feito? Tá? Ou vão ser de exames que ele já faz de rotina? Tá? Isso tudo tem que estar descrito na técnica de coleta de dados. Então, vamos lá. Como será o processo de coleta de dados? Através de que meios? Por quem? Quando? Onde? Quais são os instrumentos que eu vou utilizar para coletar? Como foram construídos esses instrumentos de pesquisa? Lembrando que esses instrumentos que você vai utilizar, eles devem vir ao final do projeto como anexos, né? Aliás, como apêndices. Se foi você que construiu, ele vem como apêndice. Se você está utilizando algo que já é
que já existe, que já é utilizado, ele vem como anexo, tá? Então, quando você estiver olhando para o seu projeto, veja se na técnica de coleta de dados você consegue explicar para o leitor exatamente aquilo que você vai fazer e como você vai fazer. E se você dá ao outro a chance de reproduzir aquele caminho metodológico que você está traçando. Então, o nível de clareza precisa ser tanto que eu consigo usar o mesmo caminho para reproduzir aquilo que eu quero fazer, tá? Na análise de dados, basicamente, a análise de dados dos estudos quantitativos são feitos por meio de estatística. E aí a gente vai ter a estatística descritiva simples e a estatística inferencial com 1.365.000 testes e possibilidades de cálculos para avaliar relações de causa, de efeito, validade, enfim. Eu jamais teria coragem de falar para vocês sobre estatística, tá? A gente estuda e nunca aprende, eu no meu caso. Então, mas é importante vocês entenderem que essa análise de dados será desenvolvida por meio dessa estatística. E aí, por vezes, a gente utiliza softwares para nos auxiliar. Então, assim, tem o SPSS, tem o R, tem software que ajuda a fazer esses cálculos estatísticos. Que software você vai utilizar? Isso é importante você descrever, tá? Quais são os testes que você vai fazer? Quais são os testes estatísticos? Porque, assim, estatística descritiva simples, estatística inferencial é um mundo, né? Tem vários testes. Quais são os testes que você vai utilizar para assegurar o seu objetivo, né? Para assegurar que você vai conseguir fazer o seu trabalho e responder a sua questão lá de pesquisa, tá? Então, isso vocês precisam descrever no item 5, que é o item de análise de dados. No caso da pesquisa qualitativa, uma das formas de se fazer a análise de dados é a análise de conteúdo. Essa de Bardin é uma das mais conhecidas, mas temos outras possibilidades de análise de dados nas pesquisas qualitativas. E aí, gente, uma dica que eu dou para vocês é assim, pesquisem estudos parecidos com aqueles que vocês querem desenvolver. Isso que eu falei para vocês no começo, a gente está desenvolvendo um estudo que é parecido com o estudo que a Thalita fez. Então, é se debruçar sobre o trabalho da Thalita, ele virou uma bíblia para a gente, e a gente vai fazendo aquilo que ela fez. Não é copiar o que ela fez, até porque o diagnóstico é outro, é só o caminho, tá? É entender o caminho que ela utilizou. Então, a dica que eu dou para vocês é procurem estudos que se assemelhem à proposta que vocês querem implementar. Ponham no Google. Quando a gente põe aquilo no Google, a princípio, chove de ideias, ponham no Google Scholar, leiam artigos, vejam aquilo que está sendo produzido daquela área, daquela temática, até porque às vezes já tem produzido aquilo que você quer, é frustrante, mas às vezes já tem. Então, se debrucem sobre esses estudos para que vocês tenham ideia, para que clareiem o método que vocês vão utilizar, tá? Por exemplo, se você tem uma análise de dados e você não sabe que testes estatísticos você vai utilizar, procure estudos que reproduziu próximo àquilo que você quer fazer, porque você vai ter noção desses testes estatísticos. E aí você vai ver qual é a referência que ele está utilizando e você vai em busca dessa referência. Então, quando a gente quer construir um projeto, a gente precisa se debruçar sobre aquela literatura que já existe, que já está construída para nos auxiliar na construção do nosso projeto. De cara, a gente parte tão somente com a ideia, mas quando a gente vai ver, aquela nossa ideia já foi desenvolvida de diversas formas que podem nos auxiliar a desenvolver a nossa. E aí, por fim, os aspectos éticos, que você vai descrever nos aspectos éticos que o seu projeto vai ser submetido
a um comitê de ética em pesquisa, atendendo à resolução 466 de 12 de dezembro de 2012, né, onde todos os nossos projetos, eles precisam preservar a autonomia, os princípios da autonomia, da não maleficência, da beneficência, da justiça, da equidade, dentre outros, e visa a assegurar os direitos e deveres dos participantes da pesquisa, tá? Então, todo projeto de pesquisa que envolve seres humanos, ele deve atender a esta resolução. Então, vocês vão colocar no elemento 6 do projeto de vocês, que o projeto de vocês será encaminhado para um comitê de ética em pesquisa em atendimento à resolução 466, tá? E aí, assim, uma coisa que a Paula já havia falado na aula anterior é que vocês precisam colocar o cronograma também, para dar uma noção